Hoje estamos fazendo uma entrevista de história de vida com a Lúcia. Lúcia, você poderia nos dizer seu nome completo? Lúcia Benedita de Souza Araújo. A sua data de nascimento? 23 de abril de 1959. Tá. Você podia contar um pouquinho aonde você nasceu? Eu nasci na cidade de São Paulo, dentro de um táxi BKV, entre a Avenida Paulista e a Avenida Angélica. Você pode contar um pouquinho disso pra gente? Quer dizer que você nasceu dentro de um táxi? Sim, eu nasci de 7 meses. Aham. A minha mãe começou a passar mal, e aí parou um táxi na Angélica, e quando entrou na Angélica, com a Avenida Paulista ainda não tinha ali o viaduto ainda, quando entrou ali, ela começou a se sentir muito mal, começou a gritar, e o motorista do táxi, que era um senhor alemão, né, filhos de alemão, muito assustado, parou na época chamava-se Rádio Patrulha, era uma baratinha, que as pessoas diziam, né? E aí esses policiais ajudaram, e não deu tempo, porque eu ia indo para a maternidade de São Paulo, eu não, minha mãe, e não deu tempo, aí nasceu ali, na rua, na esquina. Todos dizem que eu nasci numa encruzilhada, por isso que eu sou santa. Aham. E essa pessoa, esse taxista, depois você o conheceu? Pelo jeito nas fotos, parece que teve uma foto aí que a gente viu que tinha. Sim. Ele estava presente nessa foto? Sim, ele foi meu padrinho de batismo. Ah, tá. Porque como eu tive muita dificuldade no nascimento, além de ser prematura, em meio à rua, sem pessoas especializadas para ajudar no parto, então eu acho que ele sofreu mais do que minha mãe para que eu nascesse. Então, aí no final das contas, ele virou meu padrinho, e eu tive contato com ele até os meus 17, 18 anos, quando ele veio a falecer. Aham. Então ele foi uma pessoa importante para vocês na família, né? Bastante importante. Uhum. E você pode contar um pouquinho da origem da sua família, a sua mãe, seu pai, onde eles nasceram? Como é que era a história, um pouquinho da historinha deles? Minha mãe nasceu em Brotas. Fui criada lá, na roça, na fazenda. Meu avô tinha um bom poder aquisitivo, mas ao longo da vida foi perdendo tudo. E aí saiu do interior de São Carlos e foi para Brotas, onde nasceu a minha mãe. E minha mãe ficou a vida inteira criada porque minha avó era branca, né? E então o meu avô fugiu com a minha avó e teve seus 17 filhos. Minha mãe era a sétima filha, sétima, oitava filha. E a minha mãe era a mais negra da família, por conta da mistura, né? Uhum. Então minha mãe teve alguns problemas, até mesmo dentro da família, de o que chamam hoje de bullying. Minha mãe sofreu bastante bullying dentro da própria família. Com 19 anos, a minha mãe veio para São Paulo trabalhar, porque já que meu avô havia perdido tudo, precisava sustentar. Então minha mãe veio como uma das mais velhas, primeiro, para trabalhar e trazê-los para cá, para São Paulo. Nesse período que a minha mãe esteve aqui, a minha mãe conheceu meu pai, ambos muito jovens, né? Minha mãe aos 19, meu pai com 20 anos. E meu pai era morador aqui da Vila Mangalô, né, que é um município que ainda existe, distrito de Pirituba.
E aí eles se conheceram, sei lá, no passeio, numa praça, Uhum. se conheceram e se apaixonaram. Minha mãe ficou ainda por algum tempo aqui, depois voltou novamente para o interior. Aí meu pai então se deslocou daqui para o interior para pedir minha mãe em casamento e tal. Quando sua mãe veio para cá, ela veio aqui e trabalhou no quê? Então, a princípio ela veio trabalhar numa casa, numa casa de família, né? Porque era criada na roça, não tinha instrução alguma. Uhum. E veio trabalhar com uma família judia. Eu sempre disse que a minha mãe era uma lady, né? Mas acho que muito por conta dessa participação de família judia no final da criação dela. Ela estava entrando para a puberdade aos 19 anos. Então a minha mãe era uma lady, muito fina, muito delicada. Até hoje eu digo que eu sou o oposto dela nesse sentido. Uhum. Né? Então, e meu pai conheceu minha mãe nesse período, enfim, em alguma praça por aí, passeando. E quando ele foi a Brotas pedir a minha mãe em casamento, logo em seguida minha mãe também já trouxe os meus avós para cá e todos os seus irmãos. E aí foi encaixando cada um em alguma coisa do trabalho. E aí eles moravam aonde? Meus pais? Seus pais e quando trouxeram toda a família. Então, quando a minha mãe casou-se, a minha mãe morava nessa casa de família. Uhum. Aí, logo após o casamento, ela mudou para Vila Mangaló, Tá. que hoje em dia as pessoas chamam de puxadinhos, né? Mas geralmente as casas antigas, nos bairros mais antigos, assim, eram grandes e sempre cabiam muito. Então, assim, pela coincidência dos meus avós maternos serem pais de 17 filhos, a minha avó paterna também. São 17 filhos com um diferencial. A minha avó materna tinha uma mistura, né, de gêneros. No caso da minha avó paterna, aí eram 17, sendo 16 homens e uma única mulher, que era minha tia Odete, que sofreu com a galera. E aí, a minha mãe, então, mudou-se para Vila Mangaló, porque tinha que ficar próximo, então, da família dos meus pais, do meu pai. E a minha mãe, então, também alugou lá uma casa para os pais dela lá na Vila Mangaló. Uhum. Até que todos foram casando e tal. E a minha mãe acabou vindo, voltou novamente, né, pra cá, pra Avenida Angélica, um determinado tempo da vida dela, porque meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu, eu tinha 8 meses de nascida. Uhum. Então aí a minha mãe saiu de lá, porque como foi um suicídio, então naquela época a investigação era mais ou menos, todo mundo era culpado de tudo, né? Então a minha mãe preferiu sair do núcleo da família para me criar. Tá. E então voltou novamente para Angélica, mas aí ela começou a se dedicar mais a outro tipo de profissão. E ela começou a estudar, foi ser cabeleireira, manicure, teve o próprio salão. Depois não deu certo, aí teve problema com sociedade, montou uma pensão. Para mim, a minha mãe foi uma pessoa muito evoluída no tempo dela, com pouca preparação, mas bastante evoluída, porque a própria vida ensinou um bocado de coisas para ela, e que ela não se transformou numa mulher amarga e tal, né, porque era para ter se transformado, mas não, é uma pessoa fina, é isso, Uhum. ela é muito fina mesmo. Uhum. E você se lembra um pouquinho da sua infância? De aonde, como, das brincadeiras, do que você fazia, do que você gostava de fazer? Sim.
minha infância foi bastante marcante, porque assim, quando a minha mãe saiu da convivência dos meus avós e de toda a família, minha mãe realmente abandonou toda a família. E vir para a Angélica significava eu morar numa casa de famílias judias, com outro tipo de criação, que tinham crianças também que faziam parte dessa família, mas que tinham outro olhar, né? Negra, nasci na Rússia, enfim, né? Filha da empregada, mas sempre me trataram com muito carinho e muito respeito. Mas, ao mesmo tempo que sempre me trataram com muito carinho, com muito respeito, desrespeitavam a minha mãe pela forma com que a minha mãe queria me criar. Então, até os meus 3, 4 anos de idade, eu fiquei nesta casa, né, aí na Rua Pará, inclusive. E aí, quando chegou nesse período escolar, tal, a minha mãe achou que era difícil continuar me criando nessa casa, porque eu tinha um padrão de vida da qual ela não poderia me dar. Uhum. E aí, assim, idas ao Guarujá, minhas férias eram no Guarujá, numa época que, nossa, Guarujá era, né, o ó do Gorogoró. E aí, a minha mãe, então, resolveu que aí, sim, ela ia montar esse salão, montar a pensão dela e tal. E aí foi pra onde eu me mudei, pra Bela Vista. Onde eu digo que, de fato, é um lugar onde eu nasci, que Paulista e Angélica é muito próximo a Bela Vista. E foi ali que eu comecei a ver o outro lado, um outro lado da vida, assim, né? Que não era tão protegida assim, que não era tão farta assim. Não que eu tivesse passado qualquer tipo de necessidade com a minha mãe, mas era um outro padrão de vida, né? Eu não tinha todo final de semana o bolo de nozes, que a família judaica faz. Eu não tinha as comidas clichês, né? Beigala, enfim, uma série de coisas. Uhum. Eu já não tinha mais a pronúncia, né? Do Yiddish, que eu ouvia muitas pessoas falarem Yiddish, tinha aprendido muitas palavras Yiddish. Então eu já não tinha mais. E aí eu comecei a perder meu status de lady, como a minha mãe e como a família queria. A minha mãe não queria, mas eu comecei a perder o status de lady porque aí eu vim de fato para as ruas local. Então, morar na Conselheiro Ramalho, conhecer a Conselheiro Carrão, a Diogo, não sei das quantas, na Bela Vista, também me fez conhecer outras crianças de uma realidade muito mais próxima à minha. Ali, a minha mãe, a princípio, ela tinha começado uma vida nova, montado um salão e tal. Então, eu vim morar numa casa de cômodos. Então, isso pra mim foi assustador. Até sair da casa de cômodos e ir para uma casa muito maior foi quando ela montou a pensão de fato e mantinha o salão e a pensão. Você fala casa de cômodos, como que era isso? Cortiço. Tá. Várias famílias. Várias famílias. E não famílias também. Então, banheiro único para, sei lá, 20, 30 pessoas ou mais. Era onde a minha mãe tinha um salão de cabeleireiro, inclusive. Ela morava no quarto da frente, né? Uhum. Esses casarões muito antigos da Bela Vista, com 2 andares, tinha um pessoal que morava no porão, que geralmente eram pessoas nordestinas que chegavam em São Paulo para trabalhar na construção. E eu era uma menina de 9 anos que tinha saído, veja bem, da Higienópolis para morar na Bela Vista, né? Então era muito, mas foi muito rica, porque ali naquela casa tinha bastante crianças. Eu lembro até hoje que, como eu fui muito habituada a ler muito cedo, eu fui alfabetizada muito cedo dentro de casa, então eu gostava de brincar. Minhas maiores brincadeiras eram a professora e o aluno. E aí eu tinha um aluno chamado Hamilton, um garoto, que provavelmente é basicamente a minha idade. E que, sei lá,
Aí, surgiu a primeira paixão desse garoto. Eu tinha horror a essa história de amor, né? Acho que toda menina tem nessa idade. Tinha horror. E esse menino, ele cantava uma música de Ataúfo Alves pra mim. Que quando eu chegava da escola, ele estava sentadinho ali na escada do quarto onde eu morava com a minha mãe. E ele então cantava, como é que é? Que saudades da professorinha que me ensinou beabá, porque ele achava que eu ajudava ele, né? Eu achava que não, eu devo ter traumatizado muito ele, porque eu dava muito tapa nele, coitado. E aí, essa era uma das minhas brincadeiras. Eu gostava muito de brincar de queimada, eu sempre fui muito apaixonada por doce desde criança. Então eu comprava muito doce, a rua inteira me conhecia, a Conselheiro Ramalho inteira me conhecia. Tinha um japonês lá também, que eu comprava muito doce lá. Aí a padaria São Domingos, que eu ia muito comer tudo de massa, tudo de italiano, que você possa imaginar. Eu comia assim, eu tenho muito boas lembranças dos meus vizinhos, mesmo que depois eu mudei do Cortiço e mudei na mesma rua para uma casa muito maior, as pessoas sempre, a molecada da rua sempre me tiveram como uma amiga mesmo, um docinho de coco, assim, sabe? Eu sempre fui muito bem tratada por aquelas pessoas mesmo, as pessoas do Cortiço, em que todo mundo achava que era tudo bandido, tudo vagabundo, mas não era bem assim, né? E aí a minha infância era essa, era brincar de queimada, jogar bola na rua, jogar bolinha de gude, eu joguei muito. Eu tive a minha infância foi muito cercada de muitos meninos. E até porque minha mãe trabalhava demais, então eu me dava muito melhor com os meninos, vivia sempre muito na rua, com os meninos brincando e tal. Naquela época podia se brincar na rua, né? E aí tentando aprender a limpar a casa, fazer comida, porque quando minha mãe chegasse não podia ter nada fora do lugar, porque minha mãe era muito enérgica. Não era de bater, mas era de colocar de castigo. Você falou de uma cadeira? Tinha uma cadeirinha? Essa minha cadeirinha é uma cadeira de ferro pequenininha, como essas cadeiras que fazem hoje de madeira para creches, só que a minha era de ferro. E aí minha mãe comprou para me colocar de castigo. Toda vez que eu aprontava, porque eu aprontava muito, eu quebrava muita vidraça. Ali na Rua da Consolação, próximo ao cemitério, tinha a casa da minha primeira professora, professora Diva. E ela tinha um pé de amora, eu sempre fui apaixonada por amora. E aí eu juntava toda a molecada daqui de baixo da Bela Vista para subir lá em cima na Consolação para roubar amora. E ela, coitada da velhinha, sofria muito comigo. Como é que era o nome da sua professora? Dona Diva. Diva. Tá. Eu lembro dela com muito carinho, porque foi uma pessoa que me ensinou muito. E tinha muita paciência comigo. Eu gostava tanto dela, gente, tanto dela, que eu não tinha dinheiro para levar presente para ela. Porque minha mãe trabalhava muito e tal, para me dar tudo dentro do possível. Lanchinho para escola, frutinha, comidinha. Minha mãe sempre exigia que a gente comesse muito bem, sempre. Podia acontecer qualquer coisa, mas passar fome não. Até porque foi criada em fazenda, também nunca passou fome, né? Então, aí eu gostava muito da Dona Diva, apesar das broncas que ela me dava, que ela reclamava muito de eu roubar as coisas na casa dela, roubar as frutinhas. Eu passava sempre lá no cemitério de Santo Antoninho e roubava uma flor de Santo Antoninho para levar para minha professora. Coitada, até o dia que ela descobriu de onde que vinha. Aí chamou minha mãe, fiquei de castigo na escola, até minha mãe ir buscar. Então assim, eu fui muito peralta, mas eu tive uma infância muito feliz, assim.
E você lembra o nome da escola? Como é que era a escola? Marina Sintra. Ah, o Marina Sintra, que Marina existe até Sintra, hoje, existe né? até hoje. Uhum. E lá você estudou até quando? Então, eu estudei até a terceira, quarta série. Porque daí, quando eu fiz 9 anos, a minha mãe perdeu tudo. De novo. Perdeu salão, perdeu pensão. E aí eu fui, então, a minha mãe me colocou, inclusive, porque eu era uma pessoa revoltada, né, briguenta também. Aí a minha mãe me colocou no colégio interno. Aí eu fiquei por uns 2 anos no colégio interno. Aonde que era esse colégio interno? Como é que era o nome? Você lembra? Madre Teresa Michel. Fica na Moca. Hoje ele não existe mais. Porque eu voltei lá quando a minha filha nasceu, quando a minha filha tinha uns 18 anos, eu fui lá levar minha filha para ela conhecer. Então ele não existe mais como colégio interno, né? Ele tem lá as suas funções de escola, mas não é nem período integral, as crianças entram e saem, então aí só crianças, na minha época já eram desde crianças até 18 anos. Desde 7 aos 18 anos, ou até antes, né? Que tinha aniversário. Era uma escola muito boa para mim, no meu modo de ver, só não era boa no setor, mas era muito boa na questão de me dar limites, porque como a minha mãe trabalhava muito, então eu era uma pessoa muito livre. A minha liberdade era por demais até. Uhum. E é lógico que eu tinha bons exemplos de vida, que era minha mãe, mas eu também tinha maus exemplos, né, na rua. Então, a minha personalidade ela estava começando a se enroscar, a entornar mesmo. Então a minha mãe resolveu por bem, até porque não tinha mais como, ela se cuidava pouco, ela ia cuidar muito menos. E ela então me colocou nesse colégio, e esse colégio me deu parâmetros de vida, tipo responsabilidade, hora de acordar, hora de comer, como trabalhar, o que fazer. Então, o colégio me moldou. Mas era um colégio da Igreja Católica. E a minha origem religiosa nada tinha a ver com a Igreja Católica. Minha mãe era um bandista, ao longo do tempo se tornou um bandista, né? Porque também vinha de uma igreja católica, vinha de uma família católica tal, né? Mais ou menos. Porque meu avô não era, como meu avô era descendente diretamente de africanos. Então meu avô realmente já tinha toda uma ligação com candomblé, não tinha nada a ver. E a minha mãe, ao longo do tempo, foi conhecendo a Umbanda, até por saúde. Eu tive muitos problemas de saúde também. Então, minha mãe foi conhecendo a Umbanda. Então, eu tinha uma criação dentro da Umbanda, dentro do candomblé. E aí, os esquemas e o sistema da Igreja Católica, para mim, foi muito penoso. Porque eu era uma menina. Então tudo era pecado, eu tinha que me confessar todo dia, eu tinha que ir na missa todo dia, 5 horas da manhã, e eram hábitos que eu não tinha. E aí assim, as irmãs sempre me criticavam muito, algumas das irmãs, nem todas, também tinha muitas irmãs que eu gostei muito de ter convivido com elas. Mas aí, quando eu saí do colégio interno, 3 anos depois, eu saí outra pessoa. Eu saí uma menina que não gostava de decote, tudo era feio, tudo era pecado. Toda aquela minha inocência de brincar com os meninos na rua, eu perdi, eu já não era mais aquela menina tão livre. Uhum. Aí minha mãe, inclusive, brigava comigo para eu sair de casa. Porque eu não queria mais sair, eu só queria ficar lendo na minha e tal. Teve uma época até que eu achei que eu queria ser freira. Quantos anos você tinha quando você saiu? Acho que uns 11 anos, 10, 11 anos. Né? Então, isso foi uma coisa bastante marcante na minha infância, assim. Que eu não tinha como achar bonito. Eu só depois que eu cresci,
que eu me tornei adulta e que eu fui avaliar que foi bom, um período bom. Mas na época pra mim era muito ruim. Primeiro porque eu nunca tinha ficado distante da minha mãe tanto tempo. E aí assim, eu saía todo final de semana. Minha mãe ia me buscar e eu me levava no domingo. Saía no sábado, voltava no domingo. E como eu era uma pessoa muito peralta, muito livre, muito feliz e contente, eu ficava de castigo, às vezes eu ficava o mês inteiro sem poder sair. E os castigos eram muito penosos, assim, porque eu não podia falar com ninguém do colégio, eram mais de 100 alunas, e aí ficava isolado, ficava em isolamento, veja bem. Dormir fora do seu dormitório, de 50 meninas, você dormir sozinha, numa cela, onde as freiras também dormiam, mas, meu, né? E era uma coisa, pra mim, muito cruel, assim. E vai confessar, mas eu não tenho pecado, então só porque você não tem pecado, você reza 50, não sei o que, 50 minutos de joelho, na capela. Mas, né? Porque eu não entendi essa relação da Igreja Católica mesmo, porque eu não tive esse tipo de criação, esse tipo de ensinamento fora. E quando eu fui, pra mim foi tenebroso. Assim. Foi muito difícil, né? Muito difícil. Uhum. Mas a religião, pelo que eu vi, sempre te acompanhou. Sempre. Uhum. Quando você era menor, então antes de você ir para o colégio interno, você frequentava junto com a sua mãe os terreiros e tudo, Sim, né? sempre frequentei. Uhum. E foi lá que você fez essa foto que você mostrou a sua primeira comunhão? Você ainda estava nesse colégio? Estava nesse colégio. Lá você ainda tem... É tão marcante para mim a minha primeira comunhão, que eu fiz a minha primeira comunhão em 8 de dezembro, que tinha toda uma ligação com o candomblé. Que 8 de dezembro se comemora ou se festeja Iemanjá. E aí eu fui obrigada a fazer essa data, porque todo mundo fazia. Então, assim, eu vou receber Cristo. Vocês nem imaginam o que passou na minha cabeça. Como vou receber Cristo? Pelo amor de Deus, Cristo vai descer onde em mim? Uhum. Entendeu? Então era muito confuso para mim, era muito difícil. Você tem irmãos, Lúcia? Não, eu sou filha única. A minha mãe criou um rapaz, mas com 19 anos ele foi embora de casa, assim. Então eu não tenho muitas lembranças dele. Porque ele era muito mais velho do que eu. Que era filho de uma amiga dela, enfim, precisou ser criado. Mas, assim, eu não tenho irmãos, mas como a família é muito grande, do lado da minha mãe, às vezes houve a necessidade. E eu sou a única filha única do lado da minha mãe. Então, às vezes, as irmãs dela precisavam que os filhos ficassem em casa e tal, porque ela era mais rígida, mais dura, para educar, né? Porque a minha mãe não educava na porrada, não, mas a minha mãe colocava lá, em pé, sentado, do lado da cama. Ela tinha uns castigos meio loucos. E também não podia ser guloso com ela. E também não podia falar, não vou comer isso que você tem que comer. Querendo ou não, você ia comer. Uhum. Minha mãe me obrigava a comer. Você disse que teve alguns problemas de saúde quando pequena, voltando um pouquinho aí no tempo. Que problemas eram esses, Lúcia? Bom, eu fui uma mulher que menstruou muito cedo. Eu menstruei aos 7 anos de idade, né? Então, a medicina ela não era tão avançada assim. Não existia ultrassonografia nem nada, você tinha que tomar um liquidinho para ficar claro lá dentro. E as pessoas não entendiam bem qual era, quer dizer, os médicos não entendiam bem qual era a minha patologia. Câncer não era tão famoso e, enfim. Aí, na verdade, o que eu tinha mesmo era um desnível na trompa, entre trompa e ovário, mas isso não era detectado nunca porque as pessoas
não tinham muito conhecimento sobre isso, pessoal da medicina. Então, menstruar pela primeira vez no Marina Sintra, bastante complicado, porque 7 anos, primeiro ano de escola, como assim, né? Uhum. As professoras entenderam, os meus colegas de classe não. Então eu fiquei envergonhada, fiquei um tempo sem ir na escola. Enfim, é aí que entra a professora Diva. Muito acolhedora, muito meiga, muito amiga. Me dava bastante bronca, mas também muito meiga, muito amiga. De cuidar, de lidar com a situação de uma maneira bem legal. Aí também eu tive bronquite, altas crises de bronquite, assim, de balão de oxigênio. Então, menstruar, ter hemorragias quase que constante. Então foi um negócio bem bravo, assim. Eu vim me curar depois de muito tempo. Eu tive suspeita de câncer. Acho que por conta disso também eu tinha medo do sexo. Então não rolava. Todo mundo falava, não, quando essa menina tiver um filho, quando ela se entregar pro amor da vida dela, ela vai melhorar. Cada um dava um conselho, os broacas todos davam um conselho. Então assim, me gerou muitos traumas. Muitos traumas. Assim. Pra mim, me tornar mulher foi muito difícil. Viver enquanto mulher é muito difícil. Passar pelas provas que eu passei. Porque enquanto criança você não entende o porquê daquilo. Aí quando você vira adolescente, você é tão traumatizada que, e as cólicas, e as dores, e os desmaios,